Será que bater uma asinha realmente faz a testosterona cair? Cara, se você buscar na internet aí como aumentar a testosterona, você vai encontrar um monte de gente falando que o ato de se masturbar faz com que a sua testosterona caia. Mas, cara, será que isso é verdade mesmo? Será que isso tem algum fundo científico ou será que foi inventado pela cabeça de alguém e só estão disseminando essa informação por aí? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu te ensino a aumentar a testosterona de forma natural, é só você clicar aqui no botão de se inscrever para você não perder mais nenhum conteúdo que a gente solta por aqui. Também já deixe seu like nesse vídeo para que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas, tá? E vamos lá, cara. Então, as pessoas que dizem, né, que, pô, cara, se masturbar, bater uma zinha, abaixa a testosterona, o que que elas falam, né? Elas falam que realmente, pô, bater uma vai fazer sua testosterona cair. Como se, de fato, quando você batesse uma, a sua testosterona fosse por água abaixo, né? E a justificativa que eles usam é que quando você ejacula, a sua testosterona baixa, como se fosse você ejaculasse a testosterona para fora do seu corpo. Né? Essa, e cara, isso aqui, né, na verdade é bem antigo já na real. Isso, eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de informação aqui, lá para 2010, por aí, nos fóruns de musculação, cara, na época. Então a galera já disseminava isso aí, inclusive, inclusive cara, que loucura, né? O pré-treino da rapaziada para chegar no treino com a testo lá no talo, era o cara começava a brincadeira, que loucura isso, né? O cara começava a brincadeira, aí ele parava antes, entendeu? E aí ia treinar, que a testosterona do cara ia estar no talo. Enfim, isso aí era que era disseminado nos fóruns da época. Então vamos ver se isso faz algum sentido ou se é só loucura, esse tipo de coisa. O primeiro ponto, cara, é que, ó, sim, faz um certo sentido, tá? Isso porque existe o que a gente chama de, vamos lá, período refratário, tá? Então, quando você ejacula, o tempo entre uma e outra é o que a gente chama de período refratário, tá? Nesse período, o que acontece? Existe um aumento da prolactina e, ao mesmo tempo, existe uma diminuição do tônus de dopamina no cérebro, tá? Isso leva a uma queda temporária da testosterona, a combinação desses dois fatores. A grande questão, cara, é que, primeiro, né, isso é uma queda temporária da testosterona. Então, ela cai e logo ela começa a subir de novo. Então não quer dizer que você. É claro, o ato, então vamos lá, o ato de você ejacular vai fazer com que, se você for medir sua testosterona logo depois ali, ou um tempinho depois, com a prolactina lá no talo, a dopamina lá no chão, vai fazer com que você meça menos, um pouco menos de testosterona. Mas, cara, o fato é que isso depois volta, tá? E por isso que eu digo que não faz tanto sentido pensar assim, porque tudo isso é passageiro e é fisiológico, tá? Então é melhor a gente olhar para esse cenário aqui de forma mais longitudinal, tá? De que forma é isso? O fato de você se masturbar, então, de forma sequencial, ou enfim, de forma corriqueira, né? Não sequencial ficou esquisito isso aqui. Mas de forma corriqueira, de forma contínua, assim, pô, todos os dias, ou enfim, uma frequência alta disso aí, seja lá o que seja uma frequência alta para você, e se isso vai realmente trazer malefícios, né? E quando a gente tá falando de masturbação, cara, é impossível a gente não falar junto de pornografia, tá? Impossível porque, cara, eu acredito aí que você, se você se masturba, você não fica o tempo inteiro só na tua cabeça, né? Você olhando vídeo, enfim, faz essas coisas. Qual que é o grande problema disso, né? O problema disso é que a gente já tem uma outra questão atrelada a isso, que então é se a pornografia faz ou não esse mal e vai fazer mal para baixar a tua testosterona ou mal na sua vida. E se você quiser, inclusive, eu já tenho um vídeo que eu gravei nesse canal sobre pornografia e testosterona, então só você clicar aqui no vídeo que tá aparecendo aqui no card para você assistir depois de terminar de assistir isso aqui, tá? O que que a ciência, o que que a ciência nos diz sobre, então, pornografia, masturbação, sexo e testosterona, tá? Vamos unir todos esses pontos. Cara, a ciência nos traz, e aqui eu trouxe dois estudos para a gente poder analisar, eu vou mostrar para você pontualmente os dois. Escasa, 2010, ele trouxe para nós que homens que viram, viram o ato sexual acontecendo, nesse caso aqui os caras estavam no strip club, então eles viram a atividade sexual ali, viu, como é pelado, essas coisas tudo. Aqui a gente pode correlacionar direto com pornografia, pelo menos em algum grau, né? É claro, aqui a gente está falando de um estudo onde o cara foi exposto a isso, né? E não necessariamente o consumo de pornografia, onde o cara tá todo dia vendo aquela porra lá, sei lá quantas vezes por dia, enfim. O cara tá vendo aquilo lá aos montes, né? São coisas diferentes, mas só pra gente poder ter uma ideia. Esses caras tiveram um aumento de 10% na testosterona deles, ali medida na hora. Já a rapaziada que fez o sexo, olha que curioso, né? A rapaziada que fez o sexo teve 70% de aumento. Então, pra você ver, né? Primeiro, né? Você fazer o sexo aumenta mais do que só ver o sexo. Agora, o quanto isso você consegue relacionar ou correlacionar com a masturbação em si,
Porque, pô, aí você começa até a viajar no ponto, né, começa a entender o que que é, né. Pô, se a masturbação nada mais é do que um sexo, mas que você faz, pô, com a sua mão, mas que, pô, não envolve ninguém, então tem mecanismos o corpo, cara, todo ele tem uma série de mecanismos que fazem com que a gente se regule hormonalmente, a depender das coisas que a gente faz, e uma dessas, o próprio sexo, ele é um grande regulador hormonal em alguns aspectos, tá. Então o fato de você ter outra pessoa com você, pode parecer que não, porque o ato mecânico é o mesmo. Cara, eu não vou entrar aqui em detalhes do ato mecânico, né, mas a mesma mecanicidade que acontece quando você tá com a tua mão, é a mecanicidade que acontece quando você tá com outra pessoa, né, vamos interpretar dessa forma. Mas mesmo assim, existem uma série de diferenças através da regulação hormonal que essas 2 atividades causam ou poderiam causar, tá bom. Então aqui a gente tem que o cara que fez, ele aumentou em 70%. E aí, para trazer um contrabalanço, um negócio interessante aqui, o Jiang, em 2003, a rapaziada entendeu que, cara, a abstinência por 7 dias aumentava em 145% a testosterona dos caras. Mas que fazia voltar ao normal depois do oitavo dia, né? Então, a testosterona subia no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Sexto, sétimo dia ela dava um pico. Aumentava em 145% quando comparado com o começo da amostra, dia 1, né? O cara, pô, o cara dobrava, mais que dobrava, né? Dobrava e aumentava mais quase 50% ainda. Só que isso voltava ao normal depois do oitavo dia. Talvez, cara, seja um mecanismo apenas de regulação hormonal, né? Tipo assim, o corpo buscando pelo sexo faz com que o cara, pô, o corpo dele falando com ele, né? Pô, irmão, estamos aqui há 7 dias aqui já sem nada, né? Vamos dar um gás aí, vamos conseguir alguma coisa. Aí o cara no sétimo dia tá com pico lá, mas não consegue nada. Aí, putz, já que você não conseguiu nada, então foda-se você. Vamos voltar ao normal. Talvez seja um mecanismo semelhante a esse, né? O que eu trouxe esses dados aqui? O que diabos isso aí tem a ver com você e a sua mão namorarem de noite, né? O que isso tem a ver? Cara, qual que é o mecanismo real que faz com que a testosterona aumente para esses caras todos? É o mecanismo do comportamento geral sexual. Então, parece que um comportamento sexual, de forma geral, ele faz com que a testosterona aumente. É o que parece. É o que parece que quando você tem. Pode ser então assistir, pode ser fazer com outra pessoa, pode ser então não fazer, mas aí o fato de você não fazer, você tem esse pico na busca, na procura por sexo, né? O que traz para nós uma visão controversa, uma visão diferente de que não aconteceria a mesma coisa com a masturbação, entendeu? É plausível pensar que você também teria um aumento de testosterona. Cara, talvez uma média parecida com isso aqui, ou entre isso e isso aqui, sei lá. Também não importa. Por que eu digo que não importa? Olha só que coisa, né? Porque por mais que você tenha esse aumento, cara, todo esse aumento ele é temporário, cara. E aqui é o veredito pra você, cara, tudo esse aumento é temporário. Então por mais que você encontre, e você vai encontrar gente falando pra você não fazer isso, e que isso vai abaixar a tua testosterona, o que, de fato, eu acredito que não seja real, tá? Eu acredito que fazer isso não vai abaixar a sua testosterona. É claro, aí você pode tentar buscar alguns mecanismos no estilo de controle dopaminérgico, né, de regulação dopaminérgica. Quando você tem esse estímulo demasiado, você abaixa seu tônus de dopamina, e a dopamina está geralmente ligada com a testosterona. Então, em tese, quanto mais dopamina tônica você acaba tendo, mais testosterona você também tem, enfim, tipo, uma série de mecanismos regulatórios envolvendo dopamina e testosterona, tá? Então, o cara pode até puxar por esse lado. Pô, mas aí você tá ficando viciado nisso, e aí a sua dopamina tônica fica mais baixa, né? Aquela dopamina do cotidiano. E sua testosterona baixa também, enfim, um monte de coisa. Mas, cara, não há dados concretos com relação a isso, tá? Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha esses dados, me parece que, então, você cometer o ato vai te fazer aumentar a testosterona. Mas, cara, o fato é que você não deve olhar pra isso. E por isso o veredito é esse, cara. Não olhe pra masturbação pensando em testosterona. Se vai aumentar ou se vai diminuir. Cara, foda-se isso. Foda-se isso. E olha para esse tipo de comportamento, como, o quanto isso consegue o quanto isso influencia na tua qualidade de vida. Te dando mais qualidade de vida ou menos qualidade de vida. Porque eu poderia aqui falar para você que, pô, cara, isso é ruim porque, sei lá por quê, isso é ruim. Sei lá, se você é um cara solteiro, se você é um cara que não tem ninguém, não conhece ninguém, eu também não consigo ver como é que você conseguiria, é, digamos, colocar para fora esse instinto se não fosse dessa forma, né? Enfim, senão você teria que buscar sexo com outras pessoas, e aí a gente tá falando de outra coisa, já de outro negócio. Se você não conseguisse isso aí, pô, aí, enfim, a gente começa a sair um pouco do tema também. Mas eu não consigo enxergar como é que isso pode ser tão ruim assim
Pra você, solteiro, que não tem ninguém, enfim, que não conhece ninguém, não tá conhecendo ninguém, o que eu recomendo pra você é sair pra rua e conhecer as pessoas, né? Isso vai ser melhor. Agora, o problema é quando você, pelo menos ao meu ver, quando você começa a atrelar isso a visualizar a pornografia junto. Fazer disso um ciclo recorrente e cotidiano, e todo dia, toda hora, e aí você tá num problema. Aí você cai num buraco complicado, cara. Aí você cai num buraco complicado, tá? Então, o meu veredito é, cara, não olhe pra isso pensando em testosterona. Eu sei que você entrou nesse vídeo aqui querendo saber se a masturbação abaixa a testosterona. Eu não consegui te dar uma resposta concreta e cravada, mas pelos dados que eu apresentei aqui pra você, talvez não abaixe, cara. Talvez não abaixe. Talvez seja é, mentira o que as pessoas te falam, que você é, bateu umazinha aí, você vai ficar com a testosterona lá no chão, talvez seja mentira isso aí. Mas independente, cara, de qualquer coisa aqui, independente de a resposta aqui ser positiva ou negativa, ou então, pô, cara, então sair daqui sabendo que masturbação, ela pode ser que faça a testosterona até aumentar, então vamos masturbar mais. Cara, pare com isso, pare com isso. Não pense dessa forma, tá? Assim como o contrário também, pô. Ah, não, então quer dizer que não abaixa, tá liberado. Cara, é aquilo que eu te falei, né? Enfim, não tô aqui também pra dar lição de moral em ninguém. Até porque o intuito do vídeo nem é isso. Você entrou aqui pra saber se masturbação realmente abaixa testosterona. Eu te entreguei os dados aqui, tá? Então, se eu fosse você, eu não olharia pra testosterona nessa relação aqui. Não olharia, pô, vou me masturbar mais pra ter mais testosterona, vou me masturbar menos pra ter mais testosterona. Não. Buscaria por outras formas de ter mais testosterona. Tá? E se você quer saber, então, como ter a testosterona no tal, de forma 100% natural, eu recomendo que você conheça o Testosterona Blindada, que tá no primeiro link da descrição aqui, cara, que é meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, como eu mesmo, que saí de 299 para 953, sem usar remédio, sem usar anabolizante, é claro, também sem usar suplemento. Então, se você quiser saber como fazer isso, clique no primeiro link na descrição, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Também, não se esqueça de deixar um comentário aqui, cara, eu quero saber o que você achou desse vídeo aqui. Quero saber o que você achou deste tema, deste vídeo, deixe seu like também. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.